Na vida, há sinais que se manifestam sutilmente, sussurros do corpo que, muitas vezes, a rotina agitada e a descrença generalizada nos levam a ignorar. São as pequenas dores, os desconfortos persistentes, as sensações estranhas que, em sua aparente insignificância, podem esconder realidades complexas, por vezes, assustadoras. Em nossa jornada de hoje, adentraremos um território onde a percepção do que é normal se desfaz, onde o corpo, em sua sabedoria ancestral, por vezes incompreensível, guarda segredos que desafiam a lógica e a medicina convencional. Mergulharemos na história de uma mulher que, em meio à tranquilidade de sua existência, foi confrontada por uma experiência que a fez questionar a própria sanidade e a validade de suas sensações. Esta não é uma história comum sobre doenças. É um relato sobre a resiliência humana diante do inexplicável, sobre a luta pela validação em um sistema que nem sempre está preparado para o extraordinário. É sobre como um corpo pode se tornar um palco para eventos que parecem saídos de um roteiro de ficção científica, mas que, na realidade, se desenrolam com a força avassaladora do ineditismo. A narrativa que se inicia é um convite para olhar para dentro, para as manifestações mais íntimas de nosso ser, e para questionar o que consideramos impossível até que nos deparemos com ele. A região de Castilla-La Mancha, conhecida por suas paisagens serenas, seu ritmo de vida pacato, foi cenário onde a vida de Maria del Carmen, uma mulher de 52 anos, viúva e sem filhos, tomou um rumo inesperado. Sua rotina, marcada pelo cuidado com o jardim e pela dedicação à paróquia local, era um retrato de simplicidade e recolhimento. Contudo, sob essa aparente calma, um processo silencioso e inquietante se instalava, começando como um leve inchaço abdominal, um sintoma que, para muitos, poderia ser atribuído a questões corriqueiras como gases ou os efeitos da menopausa. Esses primeiros sinais, no entanto, logo deram lugar a uma série de manifestações mais perturbadoras, náuseas persistentes, dores profundas, o mais intrigante, uma sensação visceral de que algo se movia ativamente dentro dela. Essa percepção, que desafiava as explicações racionais, gerava em Maria um turbilhão de incertezas e medo. A linha tênue entre a realidade e a apreensão se tornava cada vez mais indistinta, alimentando a dúvida sobre sua própria sanidade. A noite trazia consigo uma intensidade particular a essas sensações, um empurrão interno, um chute, algo que parecia ter vida própria, adicionando uma camada de mistério e pavor à sua experiência. E quando sua menstruação, um ciclo natural e previsível, atrasou, o medo de Maria se transformou em profunda confusão, desestabilizando ainda mais sua percepção da realidade. Você já sentiu algo no seu corpo que ninguém acreditou? Já teve medo de ser ignorado ou de que suas preocupações fossem minimizadas? A busca por respostas levou Maria ao centro de saúde de sua vila, onde a enfermeira, com um olhar cético, desconsiderou a possibilidade de gravidez aos 52 anos, atribuindo sintomas a flutuações hormonais. A insistência de Maria, no entanto, resultou em um encaminhamento para uma médica jovem, que, apesar de ouvir com pressa, solicitou um exame de sangue para descartar a gravidez, reconhecendo a raridade da situação, mas sem descartar a necessidade de investigação. O resultado, que chegou no mesmo dia, trouxe um alívio temporário, confirmando que ela não estava grávida, mas, paradoxalmente, aprofundou o mistério. O que, então, estaria crescendo e se desenvolvendo dentro dela, onde você está assistindo nossos vídeos? Comenta aí embaixo. E se essa história já te prendeu, deixa seu like e se inscreve no canal. Continuando. Naquela noite, em um momento de profunda introspecção e desespero, Maria buscou consolo na fé, ajoelhando-se diante da imagem de Santa Teresa para uma oração há muito não feita. Ela implorou por força caso se tratasse de um milagre, e por paz caso fosse um castigo. No entanto, o que se seguiu foi ainda mais alarmante. Um sangramento leve, acompanhado de uma dor intensa no lado esquerdo da barriga e um estalo interno, como se algo tivesse se soltado, uma sensação física que pronunciava a gravidade da situação. Na clínica improvisada, a atenção do técnico, Dom Rafael, foi capturada pela imagem no ultrassom. O silêncio na sala era palpável, carregado de expectativa e apreensão. Ele parou, sua expressão denotando surpresa e preocupação. A revelação foi chocante. Não se tratava de um bebê, mas de algo vivo, que estava se alimentando do corpo de Maria.
Dom Rafael descreveu uma estrutura com forma própria e consistência sólida, agarrada ao útero e ao intestino. A pergunta inevitável surgiu, com a voz embargada de Maria. É um tumor. A resposta, embora cautelosa, foi alarmante. Não posso afirmar, mas é raro. E está crescendo rápido. A senhora precisa ir a um hospital grande. Isso pode romper por dentro. A jornada de Maria levou ao Hospital Universitário de Toledo, portando o laudo médico que documentava a gravidade da situação. Desta vez, sua voz foi ouvida e ela foi imediatamente internada. A médica plantonista, ao analisar o exame, demonstrou uma preocupação genuína, engolindo em seco e afirmando que a investigação seria aprofundada, pois a situação era séria. Contudo, a mudança de plantão trouxe uma reviravolta desanimadora. Um novo médico, após uma rápida análise dos documentos, descartou a gravidade, diagnosticando a condição como mioma e anunciando a alta de Maria para o dia seguinte. A súplica de Maria, que tentava reiterar a dor e o crescimento do que sentia, foi ignorada. Mais uma vez, ela se viu silenciada, sua voz silenciada diante de um sistema que parecia determinado a não ouvir. Você acredita que o corpo guarda traumas que a mente tenta esquecer? Inconformada e determinada a não ser mais uma vítima da negligência médica, Maria tomou uma atitude drástica. Procurou uma jornalista local, entregou seus exames e compartilhou sua história detalhadamente. No dia seguinte, a manchete estampada nos portais de notícia ecoou sua luta. Mulher sente movimento na barriga, mas hospital nega atendimento. Médicos dizem que é psicológico. A história viralizou rapidamente, desencadeando uma onda de apoio, com inúmeros relatos semelhantes de outras mulheres que se sentiram ignoradas, e a frase "eu também fui silenciada" se tornou um grito coletivo. A repercussão forçou o hospital a reavaliar sua posição, anunciando que a paciente seria reavaliada com urgência. O caso de Maria, antes minimizado, agora ganhava a atenção merecida, transformando em um símbolo de resistência contra a invisibilidade médica. A tomografia computadorizada revelou a magnitude do que estava acontecendo. Uma massa sólida de 18 centímetros, intensamente vascularizada, com conexões que se estendiam ao útero e ao fígado. O cirurgião, com seriedade, reiterou o que já se suspeitava. Está se alimentando da senhora. Não é um tumor comum. Pode ser tecido embrionário antigo. O choque tomou conta de Maria. Uma lembrança dolorosa ressurgiu com força avassaladora. Um aborto espontâneo sofrido aos 19 anos. Um evento traumático que ela manteve em segredo por décadas, incapaz de compartilhar a dor e a vergonha. Seria possível que seu corpo, de alguma forma, tivesse guardado aquilo por tanto tempo, manifestando-se agora de uma forma tão bizarra e ameaçadora? A cirurgia foi marcada, e o centro cirúrgico se tornou um palco de expectativa contida. O anestesista, em uma tentativa de acalmar os nervos, assegurou: vai dormir tranquila e vai acordar. Contudo, a incerteza pairava no ar, pois ninguém sabia exatamente o que encontrariam. Durante o procedimento, os médicos se depararam com um teratoma raro, uma anomalia médica surpreendente que continha fragmentos de ossos, dentes e cabelos. Era, em essência, um feto fossilizado, ainda parcialmente ligado ao sistema sanguíneo de Maria. O cirurgião, ao descrever a complexidade da descoberta, não pôde deixar de expressar a profundidade do que estava ali. Isso não é só medicina. É história. É dor. É fé. Maria acordou, sentindo-se fraca, mas viva. Sua primeira pergunta, carregada de ansiedade, foi direta: tiraram tudo? A resposta, embora tranquilizadora quanto à remoção da massa, carregava um peso emocional significativo. Quase tudo. Mas o que estava ali era parte de você, e talvez de alguém que você nunca esqueceu. A jornada de cura de Maria estava apenas começando, marcada pela complexidade de um corpo que guardou um segredo por décadas, um testemunho silencioso de uma dor antiga que, finalmente, veio à luz. Se essa história te tocou, comenta: eu acredito na cura. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E escreve aí nos comentários de onde você acompanhou essa história. Vamos juntos honrar essa jornada. A revelação do teratoma, um tumor complexo contendo elementos de diferentes tecidos embrionários, abriu uma nova dimensão na compreensão do caso de Maria.
Longe de ser um simples crescimento anormal, a massa se configurava como um testemunho físico de um evento biológico inacabado, um eco de um desenvolvimento intrauterino que não se completou décadas antes. A presença de dentes, ossos e cabelos dentro da formação tumoral não é um fenômeno isolado, mas sim a manifestação de células germinativas que, em vez de se diferenciarem em gametas, óvulos ou espermatozoides, seguiram um caminho de desenvolvimento anômalo, proliferando e formando estruturas semelhantes às de um feto. Este processo, conhecido na literatura médica como teratoma, pode ocorrer em diversas partes do corpo, mas sua localização e desenvolvimento em conexão com órgãos vitais como o útero e o fígado, como no caso de Maria, eleva a complexidade e o risco a patamares extremos. A vascularização intensa do teratoma, que o conectava ao sistema sanguíneo de Maria, explica a sensação de que algo vivo estava se alimentando dela. Essa interligação permitia que o tumor recebesse nutrientes essenciais para seu crescimento ao mesmo tempo em que competia pelos recursos do corpo hospedeiro. A medicina, ao se deparar com tais casos, busca não apenas a remoção da massa, mas também a compreensão de sua origem e desenvolvimento, um quebra-cabeça biológico que pode oferecer insights valiosos sobre os mecanismos de diferenciação celular e as anomalias que podem surgir durante as fases mais primordiais da vida. A capacidade do corpo de reter ou manifestar, anos depois, vestígios de um desenvolvimento embrionário interrompido, levanta questões fascinantes sobre memória celular e a persistência de processos biológicos latentes. O impacto psicológico de tal descoberta é imensurável. Para Maria, reviver a dor e o trauma de um aborto espontâneo, que ela havia tentado enterrar em sua memória, foi um processo doloroso, mas, de certa forma, catártico. A confirmação de que uma parte de seu corpo carregava a evidência física de um evento tão significativo adicionou uma nova camada de significado à sua experiência. A medicina, nesse contexto, transcende a mera intervenção física. Ela se torna um veículo para a elaboração de traumas passados, para a reconciliação com memórias dolorosas, e para a compreensão de como o corpo pode, de fato, somatizar experiências emocionais profundas. A cura, portanto, não se limita à cirurgia, mas se estende à aceitação e ao processamento dessas realidades complexas. A cirurgia de remoção do teratoma, embora bem-sucedida em grande parte, não foi isenta de desafios. A complexidade da massa, sua conexão com órgãos vitais e a presença de tecidos diversos exigiram uma equipe cirúrgica altamente especializada e um planejamento meticuloso. A frase do cirurgião, que descreveu a intervenção como uma mistura de medicina, história, dor e fé, encapsula a natureza multifacetada do caso. Não se tratava apenas de extirpar um crescimento anormal, mas de lidar com um fenômeno que tocava em aspectos biológicos raros, traumas pessoais profundos e a própria crença em milagres ou destinos. A recuperação de Maria, física e emocional, representou a superação de um desafio extraordinário, um testemunho da força que reside na capacidade humana de enfrentar o desconhecido e de encontrar significado mesmo nas experiências mais dolorosas e enigmáticas. A complexidade inerente aos teratomas raros, como o que afligiu Maria del Carmen, reside não apenas em sua composição heterogênea, mas também nos desafios diagnósticos e terapêuticos que apresentam. A distinção entre um teratoma maduro, composto por tecidos bem diferenciados, geralmente benigno, e um teratoma imaturo, com células mais indiferenciadas e potencial para malignidade, é crucial para o planejamento do tratamento. No caso em questão, a presença de estruturas ósseas e dentárias, juntamente com cabelos, sugere um teratoma maduro, mas a escala e a conexão com órgãos vitais indicavam uma situação de alto risco que exigia intervenção imediata. A medicina moderna, com o avanço das técnicas de imagem como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, permite uma visualização detalhada dessas massas, auxiliando na avaliação de sua extensão, vascularização e relação com estruturas adjacentes. A biópsia, em alguns casos, pode ser necessária para determinar o grau de maturação e a presença de células malignas, orientando a conduta cirúrgica e a necessidade de tratamentos adjuvantes, como quimioterapia ou radioterapia. Para além da dimensão puramente biológica, a história de Maria del Carmen lança luz sobre a intrincada relação entre o corpo, a memória e as experiências traumáticas. A medicina psicossomática tem explorado como eventos emocionalmente carregados podem manifestar-se em sintomas físicos, e o caso do teratoma,
encapsulando um feto fossilizado, oferece uma perspectiva tangível dessa conexão. A retenção de tecido embrionário, mesmo que em um estado rudimentar e anômalo, pode ser interpretada como uma manifestação física de um ciclo gestacional interrompido e de um luto não processado. A forma como o corpo, em sua sabedoria inata ou por uma falha em processos regulatórios, pode reter e transformar memórias biológicas e emocionais é um campo vasto e ainda em grande parte inexplorado. A narrativa de Maria, portanto, serve como um poderoso lembrete de que o bem-estar físico e emocional estão intrinsecamente ligados e que o silêncio sobre traumas passados pode ter consequências inesperadas profundas no presente. A dimensão social e ética envolvida em casos como o de Maria del Carmen é igualmente significativa. A dificuldade inicial em obter um diagnóstico preciso e a subsequente minimização de seus sintomas pela equipe médica inicial destacam as falhas que podem existir no sistema de saúde, especialmente quando se trata de apresentações clínicas atípicas ou que desafiam as expectativas convencionais. A viralização da história, impulsionada pela mídia e pela solidariedade de outras mulheres que compartilharam experiências semelhantes de descaso, sublinha a importância da voz do paciente e do papel da imprensa na fiscalização e na promoção da justiça médica. A pressão pública, nesse cenário, forçou o hospital a reavaliar o caso, demonstrando como a conscientização e a mobilização social podem ser ferramentas poderosas para garantir que todos recebam a atenção e o cuidado que merecem, independentemente da raridade de sua condição. Ademais, a jornada de Maria ressalta a importância da perseverança individual diante da adversidade. Sua recusa em aceitar o diagnóstico simplista e sua busca incansável por respostas, culminando na exposição pública de sua situação, foram atos de coragem que, em última instância, levaram ao diagnóstico correto e ao tratamento necessário. Agora, considere como essa força interior pode ser aplicada em sua própria vida quando você se depara com um problema de saúde que parece ser subestimado por outros. A capacidade de articular suas preocupações, de buscar segundas opiniões e de não desistir de sua própria saúde é um direito fundamental e uma ferramenta essencial para navegar no complexo mundo da medicina. A história de Maria nos ensina que, por vezes, a maior revolução começa com a decisão de acreditar em si mesmo e em seu próprio corpo. A persistência de tumores como o teratoma, especialmente aqueles com características embrionárias, levanta questões fascinantes sobre os mecanismos de controle celular e a epigenética, as alterações na expressão gênica que não envolvem modificações na sequência do DNA. Em casos raros, pode-se teorizar que certos eventos estressores ou desequilíbrios químicos no ambiente intrauterino, mesmo décadas antes, poderiam ter desencadeado instruções anômalas nas células germinativas. Essas células, portadoras de um potencial genético vasto, teriam subsequentemente se desenvolvido de maneira desordenada, formando estruturas com potencial para dar origem a diversos tecidos. A epigenética oferece um quadro explicativo onde a memória desses eventos precoces poderia ser transmitida através das divisões celulares, manifestando-se fisicamente apenas anos ou décadas depois, quando um novo gatilho, seja ele ambiental ou endógeno, reativa esse potencial latente. A complexidade em diagnosticar teratomas, especialmente em estágios iniciais ou quando se apresentam com sintomas vagos, é um desafio que exige uma abordagem multidisciplinar. A própria natureza do tumor, que pode mimetizar outras condições, como massas ovarianas ou mesmo problemas gastrointestinais, frequentemente leva a atrasos no diagnóstico correto. A experiência de Maria, com o inchaço e as náuseas sendo inicialmente atribuídos a causas mais comuns, ilustra essa dificuldade. A evolução dos sintomas, no entanto, e a persistência de uma sensação de movimento interno, um sintoma incomum e difícil de quantificar, foram cruciais para que a investigação avançasse para além das hipóteses iniciais. Essa percepção subjetiva, embora difícil de mensurar clinicamente, foi sinal de alarme que impulsionou a busca por respostas mais aprofundadas, demonstrando que a atenção aos detalhes e a valorização das queixas do paciente são fundamentais na detecção de condições raras. Em um nível mais profundo, a cirurgia para a remoção de teratomas complexos, como o que Maria enfrentou, frequentemente envolve uma reavaliação do conceito de completo. A natureza invasiva e a conexão do tumor com órgãos vitais podem, em certas circunstâncias, tornar a remoção total impossível sem comprometer a vida do paciente.
Nesses cenários, a medicina se depara com decisões difíceis, onde o objetivo pode ser a remoção da maior parte possível da massa, visando aliviar os sintomas, prevenir complicações agudas, ao mesmo tempo em que se reconhece a possibilidade de recorrência ou a necessidade de acompanhamento contínuo. A declaração do cirurgião, quase tudo, encapsula essa realidade, onde a cura completa pode ser um ideal a ser perseguido, mas a gestão da doença e a melhoria da qualidade de vida tornam-se prioridades imediatas. O que resta, então, é a aceitação da complexidade e a adaptação a uma nova realidade de saúde. A narrativa de Maria del Carmen também pode ser vista como um estudo de caso sobre a resiliência do espírito humano diante de adversidades médicas e sociais. A superação do estigma associado à gravidez tardia, o enfrentamento da descrença por parte de profissionais de saúde e a dor de reviver um trauma antigo demonstram uma força interior notável. Para você que acompanha esta história, considere como essa mesma resiliência pode ser um pilar fundamental quando você se depara com desafios de saúde que parecem intransponíveis. A capacidade de manter a esperança, de buscar apoio, de se afirmar diante das dificuldades, muitas vezes, tão crucial quanto o tratamento médico em si. A jornada de Maria é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da determinação e da fé pode guiar o caminho para a recuperação e para a paz interior. A complexidade inerente aos teratomas raros, como o que afligiu Maria del Carmen, reside não apenas em sua composição heterogênea, mas também nos desafios diagnósticos e terapêuticos que apresentam. A distinção entre um teratoma maduro, composto por tecidos bem diferenciados e geralmente benigno, e um teratoma imaturo, com células mais indiferenciadas e potencial para malignidade, é crucial para o planejamento do tratamento. No caso em questão, a presença de estruturas ósseas dentárias, juntamente com cabelos, sugere um teratoma maduro, mas a escala e a conexão com órgãos vitais indicavam uma situação de alto risco que exigia intervenção imediata. A medicina moderna, com o avanço das técnicas de imagem como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, permite uma visualização detalhada dessas massas, auxiliando na avaliação de sua extensão, vascularização e relação com estruturas adjacentes. A biópsia, em alguns casos, pode ser necessária para determinar o grau de maturação e a presença de células malignas, orientando a conduta cirúrgica e a necessidade de tratamentos adjuvantes, como quimioterapia ou radioterapia. Para além da dimensão puramente biológica, a história de Maria del Carmen lança luz sobre a intrincada relação entre o corpo, a memória e as experiências traumáticas. A medicina psicossomática tem explorado como eventos emocionalmente carregados podem manifestar-se em sintomas físicos, e o caso do teratoma, encapsulando um feto fossilizado, oferece uma perspectiva tangível dessa conexão. A retenção de tecido embrionário, mesmo que em um estado rudimentar e anômalo, pode ser interpretada como uma manifestação física de um ciclo gestacional interrompido e de um luto não processado. A forma como o corpo, em sua sabedoria inata ou por uma falha em processos regulatórios, pode reter e transformar memórias biológicas e emocionais é um campo vasto e ainda em grande parte inexplorado. A narrativa de Maria, portanto, serve como um poderoso lembrete de que o bem-estar físico e emocional estão intrinsecamente ligados e que o silêncio sobre traumas passados pode ter consequências inesperadas e profundas no presente. A dimensão social e ética envolvida em casos como o de Maria del Carmen é igualmente significativa. A dificuldade inicial em obter um diagnóstico preciso e a subsequente minimização de seus sintomas pela equipe médica inicial destacam as falhas que podem existir no sistema de saúde, especialmente quando se trata de apresentações clínicas atípicas ou que desafiam as expectativas convencionais. A viralização da história, impulsionada pela mídia e pela solidariedade de outras mulheres que compartilharam experiências semelhantes de descaso, sublinha a importância da voz do paciente e do papel da imprensa na fiscalização e na promoção da justiça médica. A pressão pública, nesse cenário, forçou o hospital a reavaliar o caso, demonstrando como a conscientização e a mobilização social podem ser ferramentas poderosas para garantir que todos recebam a atenção e o cuidado que merecem, independentemente da raridade de sua condição. Ademais, a jornada de Maria ressalta a importância da perseverança individual diante da adversidade. Sua recusa em aceitar o diagnóstico simplista e sua busca incansável por respostas, culminando na exposição pública de sua situação, foram atos de coragem que, em última instância,
levaram ao diagnóstico correto e ao tratamento necessário. Agora, considere como essa mesma resiliência pode ser um pilar fundamental quando você se depara com um problema de saúde que parece ser subestimado por outros. A capacidade de articular suas preocupações, de buscar segundas opiniões e de não desistir de sua própria saúde é um direito fundamental e uma ferramenta essencial para navegar no complexo mundo da medicina. A história de Maria é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da determinação e da fé pode guiar o caminho para a recuperação e para a paz interior. A persistência de tumores como o teratoma, especialmente aqueles com características embrionárias, levanta questões fascinantes sobre os mecanismos de controle celular e a epigenética, as alterações na expressão gênica que não envolvem modificações na sequência do DNA. Em casos raros, pode-se teorizar que certos eventos estressores ou desequilíbrios químicos no ambiente intrauterino, mesmo décadas antes, poderiam ter desencadeado instruções anômalas nas células germinativas. Essas células, portadoras de um potencial genético vasto, teriam subsequentemente se desenvolvido de maneira desordenada, formando estruturas com potencial para dar origem a diversos tecidos. A epigenética oferece um quadro explicativo onde a memória desses eventos precoces poderia ser transmitida através das divisões celulares, manifestando-se fisicamente apenas anos ou décadas depois, quando um novo gatilho, seja ele ambiental ou endógeno, reativa esse potencial latente. A complexidade em diagnosticar teratomas, especialmente em estágios iniciais ou quando se apresentam com sintomas vagos, é um desafio que exige uma abordagem multidisciplinar. A própria natureza do tumor, que pode mimetizar outras condições, como massas ovarianas ou mesmo problemas gastrointestinais, frequentemente leva a atrasos no diagnóstico correto. A experiência de Maria, com o inchaço e as náuseas sendo inicialmente atribuídos a causas mais comuns, ilustra essa dificuldade. A evolução dos sintomas, no entanto, e a persistência de uma sensação de movimento interno, um sintoma incomum e difícil de quantificar, foram cruciais para que a investigação avançasse para além das hipóteses iniciais. Essa percepção subjetiva, embora difícil de mensurar clinicamente, foi o sinal de alarme que impulsionou a busca por respostas mais aprofundadas, demonstrando que a atenção aos detalhes e a valorização das queixas do paciente são fundamentais na detecção de condições raras. Em um nível mais profundo, a cirurgia para a remoção de teratomas complexos, como o que Maria enfrentou, frequentemente envolve uma reavaliação do conceito de completo. A natureza invasiva e a conexão do tumor com órgãos vitais podem, em certas circunstâncias, tornar a remoção total impossível sem comprometer a vida do paciente. Nesses cenários, a medicina se depara com decisões difíceis, onde o objetivo pode ser a remoção da maior parte possível da massa, visando aliviar os sintomas e prevenir complicações agudas, ao mesmo tempo em que se reconhece a possibilidade de recorrência ou a necessidade de acompanhamento contínuo. A declaração do cirurgião, quase tudo, encapsula essa realidade, onde a cura completa pode ser o ideal a ser perseguido, mas a gestão da doença e a melhoria da qualidade de vida tornam-se prioridades imediatas. O que resta, então, é a aceitação da complexidade e a adaptação a uma nova realidade de saúde. A narrativa de Maria del Carmen também pode ser vista como um estudo de caso sobre a resiliência do espírito humano diante de adversidades médicas e sociais. A superação do estigma associado à gravidez tardia, o enfrentamento da descrença por parte de profissionais de saúde e a dor de reviver um trauma antigo demonstram uma força interior notável. Para você que acompanha esta história, considere como essa mesma resiliência pode ser um pilar fundamental quando você se depara com desafios de saúde que parecem intransponíveis. A capacidade de manter a esperança, de buscar apoio e de se afirmar diante das dificuldades, muitas vezes, tão crucial quanto o tratamento médico em si. A jornada de Maria é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da determinação e da fé pode guiar o caminho para a recuperação e para a paz interior. A complexidade dos teratomas, particularmente aqueles que encapsulam elementos embrionários, abre uma janela para a compreensão de fenômenos biológicos raros e para o estudo das fronteiras da medicina reprodutiva e da oncologia. A formação de um teratoma, em sua essência, é um distúrbio da diferenciação celular. Durante o desenvolvimento embrionário, as células-tronco pluripotentes possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo.
Em circunstâncias ainda não totalmente elucidadas, algumas dessas células podem não seguir o caminho programado, mantendo sua pluripotência. Em vez de se organizarem em órgãos e sistemas, começam a crescer de forma desordenada, formando uma massa tumoral que pode conter, como no caso de Maria, estruturas variadas como cabelos, dentes e até mesmo fragmentos ósseos. Essa capacidade de gerar múltiplos tipos de tecidos é o que define um teratoma, distinguindo de outros tipos de tumores. A persistência desses tecidos embrionários latentes, que podem permanecer dormentes por décadas antes de se manifestarem como um tumor, sugere a existência de mecanismos biológicos de memória celular e de regulação epigenética que ainda estamos a desvendar. Fatores ambientais, alterações hormonais significativas ou mesmo o próprio envelhecimento do corpo podem atuar como gatilhos, reativando o potencial de crescimento descontrolado dessas células. A epigenética, o estudo das modificações na expressão gênica que não alteram a sequência do DNA, desempenha um papel fundamental aqui. Marcadores epigenéticos, como a metilação do DNA ou modificações nas histonas, podem ser herdados pelas células filhas e influenciar seu destino, determinando se uma célula permanecerá quiescente ou se tornará ativa em seu crescimento. A investigação aprofundada desses mecanismos em teratomas pode, futuramente, levar a novas abordagens terapêuticas, visando reprogramar essas células anômalas ou reverter as alterações epigenéticas que impulsionam seu crescimento. Considerando agora a aplicação prática desses conhecimentos, pensem como a detecção precoce de anomalias no desenvolvimento embrionário, mesmo aquelas que não se manifestam clinicamente por muitos anos, poderia revolucionar a medicina preventiva. Imagine se fosse possível identificar, em mulheres jovens, predisposições genéticas ou epigenéticas para o desenvolvimento de teratomas. Essa informação, embora delicada, poderia permitir um acompanhamento mais rigoroso, com exames de imagem periódicos, eventualmente, o desenvolvimento de terapias profiláticas. A tecnologia de imagem, como a ultrassonografia de alta resolução e a ressonância magnética, já avançou significativamente, permitindo a visualização de formações cada vez menores e mais detalhadas. No entanto, a interpretação desses achados, especialmente quando os sintomas são vagos, ainda depende da expertise médica e da colaboração do paciente. Ademais, a experiência de Maria del Carmen, ao ter sua condição inicialmente atribuída a causas psicológicas ou hormonais comuns, destaca a necessidade de uma abordagem mais holística na medicina. A interação entre o corpo e a mente é inegável, e os traumas emocionais podem, de fato, manifestar-se em sintomas físicos. Contudo, a desqualificação imediata das queixas de uma paciente, especialmente quando há sinais físicos objetivos, como o crescimento de uma massa abdominal, pode ter consequências devastadoras. É imperativo que os profissionais de saúde estejam abertos a considerar diagnósticos menos comuns e a valorizar a percepção que o paciente tem de seu próprio corpo. Para você que está a ouvir esta história, lembre-se, sua intuição sobre o que se passa em seu corpo é valiosa. Se sentir que algo não está certo, insista em buscar respostas até encontrá-las. A autenticidade da dor e a persistência dos sintomas não devem ser subestimadas, pois podem ser prenúncio de descobertas médicas cruciais, como foi no caso de Maria. A complexidade dos teratomas, particularmente aqueles que encapsulam elementos embrionários, abre uma janela para a compreensão de fenômenos biológicos raros e para o estudo das fronteiras da medicina reprodutiva e da oncologia. A formação de um teratoma, em sua essência, é um distúrbio da diferenciação celular. Durante o desenvolvimento embrionário, as células-tronco pluripotentes possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo. Em circunstâncias ainda não totalmente elucidadas, algumas dessas células podem não seguir o caminho programado, mantendo sua pluripotência. Em vez de se organizarem em órgãos e sistemas, começam a crescer de forma desordenada, formando uma massa tumoral que pode conter, como no caso de Maria, estruturas variadas como cabelos, dentes e até mesmo fragmentos ósseos. Essa capacidade de gerar múltiplos tipos de tecidos é o que define um teratoma, distinguindo de outros tipos de tumores. A persistência desses tecidos embrionários latentes, que podem permanecer dormentes por décadas antes de se manifestarem como um tumor, sugere a existência de mecanismos biológicos de memória celular e de regulação epigenética que ainda estamos a desvendar.
Fatores ambientais, alterações hormonais significativas ou mesmo o próprio envelhecimento do corpo podem atuar como gatilhos, reativando o potencial de crescimento descontrolado dessas células. A epigenética, o estudo das modificações na expressão gênica que não alteram a sequência do DNA, desempenha um papel fundamental aqui. Marcadores epigenéticos, como a metilação do DNA ou modificações nas estonas, podem ser herdados pelas células filhas e influenciar seu destino, determinando se uma célula permanecerá quiescente ou se tornará ativa em seu crescimento. A investigação aprofundada desses mecanismos em teratomas pode, futuramente, levar a novas abordagens terapêuticas, visando reprogramar essas células anomalas ou reverter as alterações epigenéticas que impulsionam seu crescimento. Por outro lado, a análise da trajetória clínica de Maria revela a importância crucial da observação atenta de sintomas atípicos e da persistência do paciente em buscar um diagnóstico preciso. A sensação de movimento interno que ela descreveu, embora subjetiva, era um sinal de alerta que se diferenciava de desconfortos comuns. A dificuldade em atribuir essa sensação a condições médicas convencionais, como gases ou flutuações hormonais, foi o que, eventualmente, levou a investigações mais aprofundadas. Imagine, agora, como essa mesma atenção aos detalhes pode ser aplicada quando você se depara com um sintoma que parece fora do comum. Uma dor que muda de característica, uma sensação persistente que não se alivia, um cansaço inexplicável. Esses podem ser os sussurros do corpo que, se ouvidos e investigados a fundo, podem prevenir complicações futuras. Ademais, a experiência de Maria del Carmen, ao ter sua condição inicialmente atribuída a causas psicológicas ou hormonais comuns, destaca a necessidade de uma abordagem mais holística na medicina. A interação entre o corpo e a mente é inegável, e os traumas emocionais podem, de fato, manifestar-se em sintomas físicos. Contudo, a desqualificação imediata das queixas de uma paciente, especialmente quando há sinais físicos objetivos, como o crescimento de uma massa abdominal, pode ter consequências devastadoras. É imperativo que os profissionais de saúde estejam abertos a considerar diagnósticos menos comuns e a valorizar a percepção que o paciente tem de seu próprio corpo. Para você que está a ouvir esta história, lembre-se, sua intuição sobre o que se passa em seu corpo é valiosa. Se sentir que algo não está certo, insista em buscar respostas até encontrá-las. A autenticidade da dor e a persistência dos sintomas não devem ser subestimadas, pois podem ser prenúncio de descobertas médicas cruciais, como foi no caso de Maria. A dimensão ética do atendimento médico, especialmente em casos de doenças raras ou de apresentação atípica, é um ponto que merece reflexão. A demora no diagnóstico correto, a falta de empatia e a desconsideração das queixas de Maria não foram apenas falhas clínicas, mas também questões éticas fundamentais. A relação médico-paciente é baseada na confiança e no respeito mútuo, e quando essa relação é quebrada pela negligência ou pelo ceticismo, o bem-estar do paciente é comprometido. O caso de Maria, ao se tornar público, serviu como um catalisador para discutir a importância de protocolos de atendimento mais rigorosos e de uma formação médica que contemple não apenas o conhecimento técnico, mas também a sensibilidade para lidar com o desconhecido e com a vulnerabilidade do paciente. Considere, ao buscar cuidados de saúde, a importância de se sentir ouvido e respeitado. Se essa sensação estiver ausente, não hesite em procurar um segundo ou terceiro parecer profissional. Em um aspecto mais técnico, a cirurgia para a remoção de um teratoma de 18 centímetros, como o que foi encontrado em Maria, representa um desafio cirúrgico considerável. A vascularização intensa e a conexão com órgãos vitais, como o útero e o fígado, implicam em um risco elevado de hemorragias e de lesões em tecidos adjacentes. A equipe cirúrgica, liderada por um cirurgião experiente, como o que atuou no caso, precisa empregar técnicas de microdissecção e cauterização precisas para isolar o tumor e preservar a integridade dos órgãos saudáveis. A utilização de equipamentos de imagem intraoperatória, como o ultrassom, pode ser essencial para guiar o cirurgião na identificação das margens do tumor e na localização de vasos sanguíneos críticos. A recuperação pós-operatória de procedimentos dessa magnitude geralmente requer um período de internação prolongado, com monitoramento intensivo para prevenir complicações como infecções, trombose e falência de órgãos. A jornada de recuperação de Maria, embora não detalhada em sua totalidade,
certamente envolveu um processo de reabilitação física e emocional significativo, uma etapa crucial para retomar a qualidade de vida após um evento tão marcante. A complexidade dos teratomas, particularmente aqueles que encapsulam elementos embrionários, abre uma janela para a compreensão de fenômenos biológicos raros para o estudo das fronteiras da medicina reprodutiva e da oncologia. A formação de um teratoma, em sua essência, é um distúrbio da diferenciação celular. Durante o desenvolvimento embrionário, as células-tronco pluripotentes possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo. Em circunstâncias ainda não totalmente elucidadas, algumas dessas células podem não seguir o caminho programado, mantendo sua pluripotência. Em vez de se organizarem em órgãos e sistemas, começam a crescer de forma desordenada, formando uma massa tumoral que pode conter, como no caso de Maria, estruturas variadas como cabelos, dentes e até mesmo fragmentos ósseos. Essa capacidade de gerar múltiplos tipos de tecidos é o que define um teratoma, distinguindo de outros tipos de tumores. A persistência desses tecidos embrionários latentes, que podem permanecer dormentes por décadas antes de se manifestarem como um tumor, sugere a existência de mecanismos biológicos de memória celular e de regulação epigenética que ainda estamos a desvendar. Fatores ambientais, alterações hormonais significativas ou mesmo o próprio envelhecimento do corpo podem atuar como gatilhos, reativando o potencial de crescimento descontrolado dessas células. A epigenética, o estudo das modificações na expressão gênica que não alteram a sequência do DNA, desempenha um papel fundamental aqui. Marcadores epigenéticos, como a metilação do DNA ou modificações nas histonas, podem ser herdados pelas células filhas e influenciar seu destino, determinando se uma célula permanecerá quiescente ou se tornará ativa em seu crescimento. A investigação aprofundada desses mecanismos em teratomas pode, futuramente, levar a novas abordagens terapêuticas, visando reprogramar essas células anômalas ou reverter as alterações epigenéticas que impulsionam seu crescimento. Por outro lado, a análise da trajetória clínica de Maria revela a importância crucial da observação atenta de sintomas atípicos e da persistência do paciente em buscar um diagnóstico preciso. A sensação de movimento interno que ela descreveu, embora subjetiva, era um sinal de alerta que se diferenciava de desconfortos comuns. A dificuldade em atribuir essa sensação a condições médicas convencionais, como gases ou flutuações hormonais, foi o que, eventualmente, levou a investigações mais aprofundadas. Imagine, agora, como essa mesma atenção aos detalhes pode ser aplicada quando você se depara com um sintoma que parece fora do comum. Uma dor que muda de característica, uma sensação persistente que não se alivia, um cansaço inexplicável. Esses podem ser os sussurros do corpo que, se ouvidos e investigados a fundo, podem prevenir complicações futuras. Ademais, a experiência de Maria del Carmen, ao ter sua condição inicialmente atribuída a causas psicológicas ou hormonais comuns, destaca a necessidade de uma abordagem mais holística na medicina. A interação entre o corpo e a mente é inegável, e os traumas emocionais podem, de fato, manifestar-se em sintomas físicos. Contudo, a desqualificação imediata das queixas de uma paciente, especialmente quando há sinais físicos objetivos, como o crescimento de uma massa abdominal, pode ter consequências devastadoras. É imperativo que os profissionais de saúde estejam abertos a considerar diagnósticos menos comuns e a valorizar a percepção que o paciente tem de seu próprio corpo. Para você que está a ouvir esta história, lembre-se, sua intuição sobre o que se passa em seu corpo é valiosa. Se sentir que algo não está certo, insista em buscar respostas até encontrá-las. A autenticidade da dor e a persistência dos sintomas não devem ser subestimadas, pois podem ser o prenúncio de descobertas médicas cruciais, como foi no caso de Maria. A dimensão ética do atendimento médico, especialmente em casos de doenças raras ou de apresentação atípica, é um ponto que merece reflexão. A demora no diagnóstico correto, a falta de empatia e a desconsideração das queixas de Maria não foram apenas falhas clínicas, mas também questões éticas fundamentais. A relação médico-paciente é baseada na confiança e no respeito mútuo, e quando essa relação é quebrada pela negligência ou pelo ceticismo, o bem-estar do paciente é comprometido. O caso de Maria,
Ao se tornar público, serviu como um catalisador para discutir a importância de protocolos de atendimento mais rigorosos e de uma formação médica que contemple não apenas conhecimento técnico, mas também a sensibilidade para lidar com o desconhecido e com a vulnerabilidade do paciente. Considere, ao buscar cuidados de saúde, a importância de se sentir ouvido e respeitado. Se essa sensação estiver ausente, não hesite em procurar um segundo ou terceiro parecer profissional. Em um aspecto mais técnico, a cirurgia para a remoção de um teratoma de 18 centímetros, como o que foi encontrado em Maria, representa um desafio cirúrgico considerável. A vascularização intensa e a conexão com órgãos vitais, como o útero e o fígado, implicam em um risco elevado de hemorragia e de lesões em tecidos adjacentes. A equipe cirúrgica, liderada por um cirurgião experiente, como o que atuou no caso, precisa empregar técnicas de microdissecção e cauterização precisas para isolar o tumor e preservar a integridade dos órgãos saudáveis. A utilização de equipamentos de imagem intraoperatória, como o ultrassom, pode ser essencial para guiar o cirurgião na identificação das margens do tumor e na localização de vasos sanguíneos críticos. A recuperação pós-operatória de procedimentos dessa magnitude geralmente requer um período de internação prolongado, com monitoramento intensivo para prevenir complicações como infecções, trombose e falência de órgãos. A jornada de recuperação de Maria, embora não detalhada em sua totalidade, certamente envolveu um processo de reabilitação física e emocional significativo, uma etapa crucial para retomar a qualidade de vida após um evento tão marcante. À medida que os contornos da experiência de Maria del Carmen se tornam mais nítidos, o que emerge não é apenas a narrativa de uma condição médica rara, mas um complexo entrelaçamento de fatores que ressoam profundamente na condição humana. As diversas camadas de sua jornada, desde os primeiros sussurros de seu corpo até o confronto com o extraordinário, nos convidam a ponderar sobre a intrincada tapeçaria que compõe nossa existência, onde o biológico, o emocional e o social se entrelaçam de maneiras, por vezes, surpreendentes. Refletindo sobre esta trajetória até agora, percebemos que os ecos de suas vivências nos impulsionam para uma compreensão mais ampla das interconexões que moldam nossas vidas. A forma como as percepções individuais, mesmo quando inicialmente desacreditadas, podem ser o fio condutor para desvendar realidades ocultas, ganha destaque neste ponto. A jornada de Maria ilustra a tenacidade necessária para navegar em sistemas que nem sempre estão preparados para o inusitado e a consequência de se ter a própria experiência validada, ou não, por aqueles em quem depositamos nossa confiança. Essa dinâmica, longe de ser isolada, reflete um desafio universal em sermos ouvidos e compreendidos em nossas mais íntimas apreensões. A história, em sua essência, transcende o evento singular, abrindo caminho para uma contemplação sobre a força da convicção pessoal diante da adversidade. À luz dessas percepções, o caminho a seguir em nossa exploração se torna mais claro. As nuances da interação entre o corpo e a mente, e como processos fisiológicos podem ser influenciados por eventos passados, adquirem uma nova dimensão. A capacidade de nosso organismo a manifestar, de maneiras inesperadas, as marcas de experiências pretéritas, serve como um poderoso lembrete da profundidade de nossa própria biologia e da complexidade de nossa história pessoal. É como se o corpo, em sua eloquência silenciosa, guardasse um registro de eventos que a mente, por vezes, tenta silenciar ou esquecer. Ao nos aproximarmos da reflexão final, observamos como os fios de mistério e esperança, de desafio e superação, se unem para formar um quadro mais completo. A história de Maria del Carmen, com suas reviravoltas e seus momentos de intensa vulnerabilidade, nos conduz a um ponto de convergência, onde as lições aprendidas e as questões levantadas se preparam para se cristalizar em um entendimento mais profundo. Há uma sensação palpável de que as peças do quebra-cabeça, antes dispersas, agora se alinham, preparando o terreno para uma perspectiva final que busca iluminar o significado mais amplo de sua jornada. A jornada de Maria del Carmen, desde os primeiros sutis sinais de um desconforto abdominal até a revelação de um teratoma complexo e fossilizado, encapsula uma verdade profunda sobre a resiliência do corpo humano e a complexidade de suas interações com a memória e a experiência. O que começou como uma série de sintomas aparentemente benignos, facilmente descartados pela pressa e pelo ceticismo, evoluiu para uma condição que desafiou a compreensão médica convencional
e forçou uma reavaliação das próprias fronteiras do que se considera possível. A história de Maria não é apenas um relato de uma doença rara, mas uma poderosa metáfora para a forma como o corpo, em sua sabedoria intrínseca, pode guardar e manifestar, ao longo de décadas, os ecos de eventos passados, sejam eles físicos ou emocionais. A sensação de movimento interno, inicialmente interpretada como um delírio ou uma manifestação psicossomática, revelou-se um prenúncio de uma realidade biológica extraordinária, um testemunho silencioso de um ciclo interrompido e de um trauma que permaneceu latente. A narrativa se desdobra, então, como um convite à reflexão sobre a importância de ouvir atentamente os sinais que nosso corpo nos envia. A descrença inicial e a luta de Maria para ter suas queixas levadas a sério sublinham a necessidade urgente de uma abordagem médica mais empática e aberta ao inusitado. Em um mundo onde a saúde é frequentemente tratada com pressa e objetividade fria, a história de Maria nos lembra que cada indivíduo carrega uma história única e que a validação de suas experiências é o primeiro passo para um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz. A reviravolta, em seu caso, impulsionada pela exposição pública e pela solidariedade de outras mulheres, demonstra o poder da voz do paciente e a importância de não silenciar as preocupações que emanam de nosso interior. A cura, em sua acepção mais ampla, transcende a mera intervenção cirúrgica. Ela envolve a reconstrução da confiança, a elaboração de traumas e a redescoberta da própria autonomia sobre o próprio corpo. Assim, a saga de Maria del Carmen nos deixa com uma lição que vai além dos anais da medicina. Ela nos ensina que a força de nossa própria percepção, aliada à persistência e à busca incessante por respostas, pode desvendar os mistérios mais profundos que residem dentro de nós. O teratoma, em sua forma peculiar e assustadora, tornou-se um símbolo tangível da complexa relação entre o passado e o presente, entre a biologia e a psique. A jornada de Maria, marcada pela dor, pela perseverança e, finalmente, pela cura, é um testemunho da capacidade humana de enfrentar o desconhecido e de encontrar, mesmo nas adversidades mais extremas, um caminho para a integridade e para a paz. A verdadeira prática começa agora, a de cultivar a escuta atenta ao nosso próprio corpo, a de honrar nossas experiências e a de jamais subestimar o poder da voz que clama por ser ouvida, pois em cada um de nós reside uma história singular, aguardando o momento de ser compreendida e validada.